Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a presença do Sandokan, nosso ex-aluno da Universidade Federal de Goiás, que está trabalhando hoje na empresa Farfetch, que é um unicórnio avaliado em cerca de US$ 1 bilhão e trabalha como uma plataforma digital para roupas de grife, né? Bom, muito obrigado pela sua presença, Sandokan. Obrigado também pela presença dos alunos Marina e Vitor, alunos do curso de publicidade. Sandokan, eu queria começar perguntando para você, hoje que o nosso bate-papo vai ser um pouquinho sobre análise de dados, entendendo como é que é esse marketing por dados, né, no mercado hoje em dia. Eu queria começar perguntando o que esse analista de dados faz e qual que você acha que é a sua importância no mercado hoje em dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Então, o analista de dados é um profissional hoje que é crucial, principalmente nesse momento que a gente está na tal chamada economia da informação, né? Onde a gente tem informações sendo geradas de vários lugares, inputs de várias informações, e o profissional é aquele que vai tentar gerar insights que sejam preciosos às organizações nos dias atuais. E é isso. Sandokan, como é que você enxerga esse atual cenário que a gente está vivendo hoje, né? De um crescente aumento do número de dados, de novas tecnologias emergentes que vêm também possibilitando para que essas empresas pensem novos nichos, novas estratégias. O que você acha que é importante que as empresas estejam ligadas aí para entenderem oportunidades e os desafios para esse trabalho com os dados, né? Eu acho que hoje a gente está numa era que a geração de informação a todo segundo, microsegundo, nanosegundo, geração de informação é muito grande. Então, as empresas têm que estar cientes de quais as informações que elas querem agregar a elas para gerar essa medida estratégica, formas de visualizar novos mercados, novas oportunidades, e não somente isso, ter um suporte tecnológico ali para conseguir manipular e gerenciar todas as informações. Porque as informações podem ser estruturadas, não estruturadas, e também ter profissionais que sejam capazes de pegar esses dados ali e realmente tomar decisões que falam assim, poxa, aqui a gente pode ter algum sucesso a longo prazo, a médio prazo, ou às vezes a curto prazo. Então, as empresas têm que perceber o mercado, perceber a geração e, mais importante de tudo, perceber as pessoas que geram as informações a elas. Acho que seria importante, Sandokan, a gente, a partir da sua fala, né, tentar entender um pouquinho da sua realidade aí em Portugal, trabalhando com uma empresa de Londres. O que você destaca enquanto trabalho de um analista de dados na empresa que você está hoje, que é uma plataforma digital, né? O que você tem visto nesse momento de desafio como um profissional dessa área? A gente tem uma plataforma que ela tem a plataforma web, tem a plataforma que também vem do iOS e a plataforma também é do Android. Então, a gente tem praticamente, assim por se dizer, 3 formas de inserção de informações para nós. Então, o profissional ele tem que estar disposto e tem que ser principalmente super curioso, que muitas vezes não é o de saber muitas tecnologias, não é de saber uma linguagem de programação, não é ser um ninja, um hacker ou qualquer coisa do gênero. Às vezes a pessoa tem a curiosidade de, às vezes, ser um detetive de dados. Falar assim, que história esses dados podem contar para mim? E muito do que eu estou vendo hoje é justamente isso, tentar pensar fora da caixa. Muitas vezes a gente recebe massas de dados de gigabytes de informações, e você tem que ali minerar aqueles dados, ver tendências e tentar achar isso justamente para, parece algo repetitivo, mas sempre gerar algum insight que seja lucrativo, porque a gente não pode ser hipócrita, né? As empresas procuram gerar lucros para si. E não tem como, e a pessoa tem que ser mesmo curiosa, entendeu? Para tentar procurar esses insights, e às vezes você vai ser mesmo um detetive, vendo que história aqueles dados podem te contar. E muito do que eu tenho observado nos últimos meses é justamente isso, entendeu? Olhar os dados e tentar achar neles alguma história que eu possa contar aos demais. Sandokan, quais você considera as principais tecnologias hoje utilizadas para fazer essa mineração de dados, esse processo de análise de dados? O que vocês utilizam aí na Farfetch? Ok, aqui a gente utiliza, eu trabalho basicamente com base de dados, então a gente trabalha aqui com SQL Server da Microsoft, mas agora justamente tendo uma visão mais
globalizada e facilitar o processamento, a gente tem trabalhado muito com a plataforma do Google. O Google também tem uma base de dados, um gerenciador de base de dados dele, que é o BigQuery, e a gente tem que usar. E toda vez que um customer entra na nossa plataforma e visualiza alguma coisa, dados são armazenados. A gente não sabe quem é a pessoa, porque por causa da confidencialidade, mas a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que está no Brasil veio e acessou tal tipo de roupa. E aí, a partir desses dados, a gente pode falar assim, ó, essa pessoa que visualizou essa roupa, ela pode gostar também dessa outra roupa. E a partir disso, a gente começa minerando os dados e segmentando essas pessoas imaginárias em grupos para depois poder disponibilizar um atendimento que seja meio que personalizado. Bom, acho que um pouquinho que você traz para a gente é essa oportunidade que as empresas têm no mercado hoje em dia de visualizarem novos nichos de atuação, né? A partir do que esses dados conseguem trazer em termos de informação e conteúdo. Desde o tempo que você começou a trabalhar aí dentro da sua empresa, como é que você acha que esse processo de evolução em termos de dados acontece, ou aconteceu para vocês aí? Você chegou a ter uma perspectiva de mudança? Conseguiu visualizar alguma mudança em relação a esse trabalho sendo feito na sua empresa? Sim, sim. A gente trabalha de uma maneira que todo dia são gerados novos produtos. Todos os dias, em geral, dependendo da necessidade de outras equipes, a gente tem que trabalhar de forma a buscar esses objetivos. Então, tem um crescimento constante de como os dados são manipulados, como os dados são tratados, que tipo de metodologia a gente pode utilizar para aumentar a lucratividade, que tipo de metodologia nós podemos utilizar para aumentar o engajamento dos clientes e tudo mais. Então, assim, a todo tempo são geradas novas features ou novas funcionalidades e que são cruciais para o negócio continuar fluindo e gerando lucro e gerando emprego para mais pessoas, né? Então, justamente isso. Todos os dias são novas funcionalidades. Tive uma reunião agora há pouco que a gente vai ter que implementar uma nova funcionalidade para aumentar o engajamento dos clientes. E justamente essa tomada de decisão é baseada sempre nos dados que são gerados e são manipulados ali dentro da nossa plataforma. Então, a mudança aqui é geralmente constante, tal qual o mundo que a gente tem hoje, né? Pela geração de informações que tem, novas decisões são tomadas, os rumos são mudados e principalmente o profissional da informação, um analista de dados, um cientista de dados, ele tem que estar ciente que nesse cenário de hoje, que é muito volátil, ele tem que ser meio que um camaleão, entender, absorver e se adaptar ao ambiente e gerar novas possibilidades. Maravilha. Bom, eu queria abrir agora para que os outros professores e os alunos pudessem fazer as considerações. Fiquem à vontade. Bom, Sandokan, tudo bem? Eliseu. Eu queria te perguntar o seguinte, por que a empresa precisa de um profissional que trabalha com marketing por dados? Eliseu, boa tarde. Tudo bem. Enfim, a nossa plataforma é uma plataforma digital. Então, todo o input que nós temos dos clientes parte da parte digital. Então, reclamações, as pessoas falando, os reviews que as pessoas falando bem, as interações com os produtos, os mercados que são hoje globais. Então, o profissional aqui é crucial justamente para a tomada de decisões. Que produtos a gente pode utilizar, que produtos têm mais rentabilidade, e muitas vezes o profissional de dados vai ser essa pessoa que vai gerar esses insights, onde a empresa pode apostar mais para aumentar a rentabilidade dela. Ótimo, obrigado. Eu tenho uma perguntinha aqui, Sandokan, tudo bem? A gente está vendo que aí na Europa já é uma realidade, mas a LGPD, ela tem um prazo para ser instalada, vamos por assim, para começar a funcionar no Brasil, que está coisa de 2 meses aqui para frente, né? Como é que é trabalhar essa questão do dado atendendo essas leis de diretrizes de dados, né? Como você garantir essa proteção dos dados, como você... Como é que a empresa de vocês trabalham? Assim, você tem esse mundo de dados, mas você também tem que garantir uma privacidade, você tem direitos e deveres sobre esses dados. Como é que a Farfetch
trabalha essa relação aí de proteção de dados e insights, e descoberta de insights? Olá, Marina. Então, isso é uma pergunta que é difícil de responder, porque aqui as equipes são divididas em squads. Então, eu trabalho na parte voltada para a segmentação dos clientes. Mas há uma área aqui, um squad, que é voltado justamente para isso, para a privacidade dos dados, para como esses dados são utilizados, se os clientes eles disponibilizam a utilização de dados dele para justamente melhorar a plataforma. Então, as empresas aqui, como a legislação aqui é muito pesada sobre a proteção e a privacidade dos dados, aqui a gente tem que tomar sempre muito cuidado, estar ciente de como utilizar e se nós podemos utilizar esses dados para a melhoria da plataforma contínua. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sandokan, acho que fica muito claro para a gente, ouvindo você falar sobre a importância dos dados para as empresas no mercado atual, essa busca constante de uma assertividade, né, e também de um retorno financeiro que parta dessa mineração de dados. Como é que você enxerga um futuro para esses processos de análise de dados, para esse marketing de dados, que é o que a gente tem visto como uma tecnologia, enfim, cada vez mais emergente nesse sentido, né? Ou uma própria estratégia também para as marcas? Eu acho que daqui para frente, justamente com conceitos como machine learning, deep learning, muito desses processos que hoje ainda, apesar de ser automatizados, ainda tem uma porção ali humana, eu acho que elas vão começar a ter mais ferramentas que possibilitam pessoas que às vezes não têm o conhecimento técnico a utilizar ferramentas e só tirar os insights. Eu acho que daqui para frente, às vezes, essas vagas de analista de dados, elas podem começar a agregar outros profissionais, como pessoas que sejam da publicidade e propaganda, que sejam das relações públicas, que são pessoas que são altamente criativas, mas muitas vezes não tem aquele viés tecnológico que vem da tecnologia da informação. Então, eu acho que agora, os próximos passos agora é a criação de novas ferramentas e principalmente ferramentas que possibilitam pessoas que não têm o conhecimento técnico poder ser os analistas de dados, analistas de marketing e tudo mais para gerar esses insights. Então, eu acho que hoje tem várias empresas trabalhando com essa possibilidade, né? A gente podia dar o exemplo da Locker, que, por exemplo, é uma plataforma, uma ferramenta que possibilita pessoas que não têm conhecimento técnico utilizar, mas ali gerar dashboard, gerar mil e uma coisas que ela possa trazer e agregar conhecimento para ela, para a empresa. Sandokan, tudo bem? Oi, tudo. Eu gostaria de saber um pouco sobre os principais desafios do profissional, os analistas de dados, para quem tem interesse nessa área, os alunos que hoje em dia interessam mesmo, mas assim, saber como se inserir no mercado, quais os principais desafios. Você que já está aí no meio. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, depende, as pessoas, um aluno está na universidade ainda, primeiro ele tem que procurar, porque há vários tipos de analista de dados. Há analista de dados que eles vão ser mais técnicos e vão ter que trabalhar com linguagens de programação e outras coisas para gerar esses insights, e há outras vagas que justamente vão utilizar ferramentas para fazer isso, como o Tableau, Power BI, o Locker, entre outros. Então, eu acho que, principalmente, o aluno tem que procurar ser curioso, tentar entender os dados. E depois, ferramenta, a pessoa aprende com o decorrer, entendeu? Mas, talvez, às vezes, as pessoas podem fazer análise de dados até com o próprio Excel. Então, vai mais da pessoa ter aquele interesse, buscar as vagas que sejam do perfil dela e, a partir dali, falar assim, olha, essas empresas aqui procuram profissionais que saibam utilizar ferramentas e não ser as pessoas que vão desenvolver tecnologia. Boa tarde. A minha pergunta, eu acho que vai muito no sentido de pensar o pós-crise, pós tudo que vem acontecendo, assim. Você acha que com a utilização dos dados, a gente consegue dar uma diminuída na crise econômica que o Covid gerou e com isso aumente essas relações de consumo e como que esses dados podem ser utilizados para isso?
Eu acho que o Covid, apesar de todo o mal que ele está gerando para todo mundo, para todo o universo, eu acho que ele vai fazer com que as organizações hoje, as pessoas, pensem de formas criativas de como utilizar os dados. A gente teve uma pesquisa aqui agora que, durante o período da Covid aqui, os cassinos eletrônicos aqui em Portugal faturaram milhões de euros. E justamente os próprios cassinos têm utilizado os dados que são gerados ali para disponibilizar novos serviços. A Netflix tem feito muito bem isso também, gerando a partir dos dados que dão input lá, a gerar novas séries, a entender o consumo do cliente, e a gerar formas de disponibilizar tanto um serviço que seja agradável para as pessoas, como também a criar e aperfeiçoar essa cultura de dados que nós temos hoje. Alô, pessoal. Muito bem, professor Arnaldo. Bom, Sandokan, a gente já tem uma estrada aí juntos, né? A gente já se conheceu na graduação, foi professor, a gente já tem uma história aí de eventos, de publicações, enfim. E hoje chegou finalmente aquele dia que a gente tanto sonhou, né? Que você estando aí como profissional e eu de lá de cá como pesquisador, a gente pudesse conversar, né? Nesse nível de interação aí. Não sei se você lembra dessa conversa. Mas, enfim. Eu tenho duas perguntas. Vou aproveitar e já faço as duas logo e a gente já mata isso aí. A primeira é um pouquinho fora dessa temática principal, mais pertinente, né? Ao marketing de dados, à análise de dados, enfim. Que imagem social a empresa pretende criar nesse momento de crise, né? E a segunda pergunta é: quem é o principal parceiro da Farfetch hoje? Quem é seu principal concorrente? Duas excelentes perguntas. A Farfetch ela tem se preocupado muito com essa questão social hoje, principalmente por conta dessa pandemia, e ela já gerou algumas iniciativas aqui justamente para auxiliar pessoas que estejam em situações de risco, pelo menos aqui por Portugal. Eu não sei nas outras nações onde ela tem escritório, mas ela tem utilizado e tem disponibilizado vouchers para os funcionários aqui, justamente para a gente poder fazer doações para algumas organizações que estão aqui, que cuidam de pessoas que estão em situação de risco. Já sobre a pergunta relativa aos concorrentes, eu não saberia dizer quem são nossos concorrentes hoje. Eu tenho 2 meses que eu entrei na empresa e até hoje eu nunca pisei no escritório da empresa, porque quando eu fui contratado, eu já fui trabalhar de casa. Então ainda eu estou naquele período ainda de experimentação, de conhecimento da empresa, de conhecimento das políticas, das metodologias e do mercado que a gente está inserido hoje. Então, peço desculpa por não poder responder aí quem são os nossos diretos aí. Tá, eu queria fazer uma pergunta, na verdade é uma curiosidade, Sandokan. Como é que você foi parar aí? Eu tô perguntando assim, porque é uma coisa que talvez a gente, né, a gente fica assim, poxa vida, um aluno nosso tá lá em Portugal, que legal, não é? Okay. E aí, assim, é uma curiosidade e ao mesmo tempo, assim, é uma coisa que é interessante para nós sabermos como é que você foi cair aí em Portugal, né, no bom sentido. Ok. Então, eu tinha terminado a graduação, e aí antes de terminar, no período da graduação, eu fui em iniciação científica, eu meti a cara em muita coisa, fui aluno de mestrado da ciência da computação especial, e foi um frenesi muito louco no período da graduação. Já saí estágio trabalhando e tudo mais. Em 2015, 2017, eu já estava saturado e eu queria ter meu ano sabático. Assim, preciso ter um descanso um pouco, e aí eu vim passar férias aqui em Portugal, e aqui passando férias eu viajei, entrei aqui em contato com o pessoal da ciência da computação aqui, fui em muitos meetings aqui, e acabou que num desses meetings eu encontrei uma empresa aqui que falou: olha, você é um cara legal, acho que você pode trabalhar com a gente aqui, e aí eu fui trabalhar na empresa, fiz alguns freelancers para ela, depois eu fui contratado por outra empresa, que aí já deu entrada no meu visto e tudo, eu fiquei por aqui,
E aí trabalhei como analista, que por fim, agora, há 2 meses, como eu falei, eu consegui essa vaga na Farfetch. Tem sido assim um divisor de águas para mim, tanto como profissional, como pessoa, e tem abrido horizontes. Antes eu tinha muito aquela pegada, eu queria ser professor, mas eu lembro que eu conversei, eu não sei se foi com o Arnaldo, com a Elieni na altura, e falei assim, olha, eu vou para o mercado de trabalho e depois eu volto para ser professor. Vamos ver se isso vai funcionar, já estou no mercado de trabalho, já estou tendo essa experiência, porque às vezes falta aquela experiência. Quando a gente está na graduação, a gente tem aquele muito anseio de querer saber como é o mercado de trabalho e tudo mais, e aplicar tudo aquilo que a gente aprende, e quem sabe voltar para ser professor uma hora dessa, fazer um mestrado, um doutorado, não sei. Obrigado. Sandokan, eu queria saber, assim, até dentro dessa curiosidade, né, como que você começou, mas entender, assim, até mesmo dos dados, né, que são disponibilizados, porque a Farfetch, especificamente, eu tenho, assim, conhecimento muito por ações que as próprias influenciadoras digitais fazem com a marca, né, e aí até, assim, se você, né, poderia ter algum tipo de dado, de informação, assim, como que é também esse relacionamento nas redes sociais, com esses influenciadores, como que isso, até mesmo depois dessas ações com esses, né, influenciadores, como que isso aí também é revisto aí para os próprios insights que a marca tem, né, desses dados que ela obtém. Eu queria saber, assim, também é uma curiosidade, né? Se você tem esses dados aí disponíveis. Acho que eu posso até completar, assim, na verdade as redes sociais, elas alimentam também o que vocês fazem ou vocês trabalham só com dados internos? Porque pelo que você explicou, vocês trabalham muito minerando essa base de dados que vocês têm. E os dados externos, né, produzidos, por exemplo, pelas redes sociais, são também aproveitados para essas análises, para gerar essa história dos dados? Sim, sim. Todos os dados são considerados aqui. Fluxo nos portais, porque a gente divide aqui em basicamente 3, seria 4, porque é o portal web, é a plataforma iOS, a plataforma Android e também as redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais, porque muitas das coisas que ainda se vendem, a gente consegue ainda vender pelo Instagram hoje. Então, a gente consegue ter um fluxo de dados ali vindo de outras fontes. Então, a gente tem que ser ciente de quais dessas fontes de dados, vamos supor, as redes sociais hoje, a gente tem mais afluxo para a nossa plataforma. Então, esses dados também são considerados no momento da tomada de decisão e de novos modelos e tudo mais que a gente pode fazer. Maravilha, Sandokan. Pode complementar, por favor. Só finalizar. Sobre as iniciativas com influenciadores, isso aí já é outra equipe que trata disso, então eu não saberia precisar ou dar uma informação que seja mais assertiva a isso. Só para terminar aqui, de uma curiosidade, todo mundo no seu cantinho, as equipes, os times são formados e o contato de vocês é virtual, Sandokan? Cada um trabalhando remotamente? Agora sim, mas quanto ao escritório, em geral são divididos escritórios e geralmente dentro desses escritórios tem os que a gente chama de squad, que são equipes multidisciplinares, engenheiros de software, analista de dados, a pessoa de business intelligence, e a gente trabalha ali junto para tentar ir ao encontro comum. Há situações em que é um key player da nossa equipa pode estar no Brasil, ou em Londres, ou em Lisboa, e não aqui no Porto. Então, muitas vezes tem essa necessidade desse contato seja virtualizado. Quando não, a gente compra uma passagem e traz a pessoa. Maravilha, Sandokan. Bom, gostaria de te agradecer mais uma vez. Obrigado pela sua presença, por ter tirado um tempo para conversar com a gente hoje. E obrigado pela presença dos alunos, de todos os professores. E é isso. Bom trabalho para você, boa sorte aí nessa jornada que você está começando. E é isso. Semana que vem voltamos com mais um encontro no Projeto PP para aqui. Muito obrigado a todos.